eu estava aqui no meu grupo sobre a Coca-Cola, ser sustentável ou não. Então, foi ótimo que a gente começou a conversa, que eu pude sair fora dessa discussão aí. É, bom, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, acho que eu acho que sustentabilidade está na minha vida desde que eu nasci, né? Só que eu não sabia. Eu descobri isso mais ou menos em 2005, quando o banco que eu trabalhava começou a falar, dar nome para as coisas que eu achava que era fazer o certo. O banco começou a dar esse nome, sustentabilidade, para o que para mim já era fazer o certo. Então, a questão de resíduos, a questão de ter ética com as pessoas, né, de falar a verdade, de toda essa questão mais ética da gente ser verdadeira naquilo que a gente faz e pensando no que vai na consequência ou no que pode acontecer depois de um tempo com relação a essa tua atitude, isso começou a ter um nome no mercado, né? Que foi a tal da sustentabilidade. E muito esse nome veio de uma construção mais antiga, né? Quando a gente começou a ter alguns cientistas mostrando consequências dos atos da humanidade na natureza e, por consequência, na própria humanidade. Então, a gente tem aí Primavera Silenciosa, que foi um livro de uma ambientalista, uma oceanógrafa, e ela começou a fazer uma pesquisa profunda e mostrar, por exemplo, os efeitos nocivos dos agrotóxicos. Então, a partir daí, começou toda uma mobilização, né, porque ela mexeu com um setor muito importante da economia e trouxe dados científicos. Então, e por ser uma mulher, também trouxe outras questões ali, né, que ela foi super desacreditada, né? Então, tem também ali na história dela muita coisa que eu acho que a gente vai conversar nesse papo aqui. Então, lá atrás, por volta de 2005, eu comecei a ter um nome para aquilo que eu acreditava e que me movia muito, assim, com esse sentimento de justiça, tipo, mas isso não é certo, né, em relação a questões sociais, por exemplo, e tal. E isso começou a se convencionar no mercado, né, chamar-se de sustentabilidade. Então, a minha relação vem muito da prática, da minha atividade profissional, e depois, muito mais recentemente, eu comecei a trazer isso para a minha vida cotidiana. Então, muito recentemente, assim, coisa de 3 anos para cá, é que eu entrei para o movimento Desperdício Zero, né, que é mais forte lá fora, né, no exterior, e que a gente chama de Zero Waste. E entrei para o veganismo e me reconheci uma feminista. Então, isso é muito mais recente, sabe? As discussões foram tomando, eu acho que uma dimensão maior e foram virando parte da minha vida. Então, eu saí desse banco, fui trabalhar numa empresa de impacto, depois eu trabalhei com ONG, que foi onde eu comecei a trabalhar com jovens, e aí eu trabalhei até o ano passado numa outra empresa de impacto, em outros projetos com jovens de escolas públicas, muito na intenção da gente levar a sustentabilidade junto com a tecnologia e trazer de vocês, assim, as ideias novas, sabe? Essa inovação e soluções para todas essas questões que hoje a gente resume em 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a minha trajetória foi meio que essa. Em 2016, a gente já estava vivendo uma crise aqui, meio política, meio econômica, que foi a época do impeachment da Dilma, e foi quando eu criei o Sustenta o Quê? Então, em 2016, eu comecei a colocar para fora todo o meu aprendizado, a compartilhar lá no Instagram, por meio de posts, depois entrevistas, né, no IGTV, e agora estou estreando no Rios, né, gente, também. Então, a tia do Rios, né, tá começando lá a fazer umas palhaçadas também. Bom, então esse é um resumo, né? Resumo que é bem resumido de tudo que a gente é, né? Que a gente é muito mais do que a gente conta, assim.
E vamos começar aí com a sabatina que a Tamiris preparou com essa galera aí para mim. Obrigada, Dani, por ter se apresentado. Acho que a gente vai ter muito que trocar hoje sobre experiências e conhecimentos, então eu estou muito empolgada. Acho que a gente pode começar com as perguntas, pessoal aí. Acho que eu posso começar. Primeiro, eu acho que vai ser uma ótima a gente fazendo esse estilo de pergunta, porque acho que conforme a Dani vai falando, a gente descobre coisas que a gente gostaria de perguntar, né? Então, acho que eu gostaria de começar perguntando para ela, uma vez que, falando um pouquinho sobre ela e sobre como ela começou na sustentabilidade, ela já tocou no assunto de tantas pautas diferentes, né? Como veganismo, feminismo, entre outros. E aí eu queria perguntar para ela se é possível a gente dimensionar assim essa definição de sustentabilidade, do que é ser sustentável para você, e pensando que esse contexto tem tantas coisas, né, tantas coisas que podem ser incluídas no conceito de sustentabilidade, se é possível ser sustentável hoje. Então, eu vou devolver a pergunta para essas 46 pessoas que estão aqui com a gente, né? Porque isso depende do que é sustentabilidade para cada um de nós, né? Não existe uma regra, uma lei que fale até aqui é sustentável, até, né, passando daqui não é mais, ou que defina com clareza quais são esses critérios de sustentabilidade. Então, eu acho que uma provocação legal seria vocês ou abrirem o microfone ou colocarem no chat o que é sustentabilidade para vocês, né? Porque a gente vai subindo a régua na medida que o tempo vai passando. Então, essa discussão que eu estava tendo, por exemplo, no grupo de mentorados, né? Eu faço uma mentoria para pessoas que querem trabalhar com sustentabilidade, de várias idades, gente que quer fazer transição de carreira. E aí pintou ali no grupo uma notícia sobre a Coca-Cola. Então, assim, a Coca-Cola pode ser uma empresa sustentável? Olhando para esses critérios de sustentabilidade, a Coca-Cola, será que ela pode ser uma empresa sustentável? Coloquem aí no chat, sim ou não? O que vocês acham? Só para a gente ter uma temperatura do que é para vocês sustentabilidade. Sim, sim, sim. Sim, tem uma pergunta aqui. Sim, acho difícil, talvez. Muito difícil, mas sim. Então, aí fica uma dúvida, né? Não? Então, depende, né? Tudo depende do que é sustentabilidade para a gente. Depende do que você considera. O efeito indireto dos produtos atinge negativamente as pessoas. E aí, é o que eu acho. Como que a Coca-Cola, que vende um xarope com meio copo de açúcar, pode ser uma empresa sustentável e que é a maior poluidora do mundo no quesito embalagem plástica? Então, ela é a maior responsável pelos resíduos que a gente vê, né, de garrafas de PET, seja lá de qual tipo de plástico, que está nos oceanos. Então, assim, como uma empresa dessa, que para distribuir um produto que não agrega nada na nossa vida, tudo foi construído pelo marketing, ela polui né, nessa dimensão, como ela pode ser sustentável? Então, assim, para mim, ela jamais vai ser sustentável, a não ser que ela venda outra coisa. Enquanto ela vender esse xarope, para mim, ela pode fazer o que ela quiser, ela nunca vai ser sustentável, né? Do ponto de vista de sustentabilidade como esse valor, né? Agora, no mercado, né, ela faz várias ações, ela faz um monte de comunicação, gasta um monte com marketing, e ela é sustentável. Então, para mim, hoje, o critério de sustentabilidade, ele agrega muitas outras coisas que, por exemplo, para várias marcas, não.
Né? Então, para mim, se pedir a minha opinião, você acha essa empresa sustentável? Não. O que é sustentável para mim? É o que for mais próximo possível da natureza. A natureza, para mim, é a única coisa sustentável. Eu não sou sustentável, marcas assim podem até se tornar mais sustentáveis e tal, mas a natureza, ela tem todos os valores que mostram o que é sustentabilidade para mim. Ela trabalha num equilíbrio dinâmico, onde todos os seres contribuem para o sistema, contribuem positivamente para o sistema. Uma coisa está interligada com a outra, e esse coletivo faz com que ela evolua ao longo dos anos, dos milhões de anos, né, que a natureza vem evoluindo. Então, ela é dinâmica, ela nunca está igual, né, ela vai tendo essa evolução dinâmica. E esse equilíbrio dela depende desse dinamismo, não é uma coisa que está parada. E aí, ao longo de milhares de anos, a gente tem a natureza existindo aqui, essa vida, né, que vem da natureza existindo. Então, o que eu ponho na conta da sustentabilidade, né, hoje? Quando eu olho para uma empresa, para uma marca, por exemplo, eu quero ver em que ela está contribuindo positivamente para a gente continuar vivo. Então, eu não vejo isso na Coca-Cola, né? E aí, nessa contribuição positiva, a gente tem vários fatores que a gente pode olhar. A gente pode olhar desde as relações, se ela inclui as pessoas, como que é essa relação, como que é a relação dela com o público, em relação ao mercado. Ela é ética em relação ao mercado? Ou ela vende uma propaganda que fala que é alegria, felicidade, tudo de bom, e quando você olha no rótulo, não tem nada ali, entendeu? É uma mentira. É uma marca valiosíssima, são trilhões de reais. Você pega lá, por exemplo, tem um documentário que fala da. Putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala justamente de alimentação saudável. Eu posso depois passar para vocês que documentário que estava. E aí eles mostram justamente isso: pessoas desnutridas, pobres, né? Crianças extremamente pobres, viciadas em Coca-Cola. E aí, no documentário, a jornalista mostra assim: você trocaria isso por um suco? Mostra um suco de laranja, uma fruta, uma coisa natural. E a criança não quer trocar. Entendeu? E a criança é obesa, está com problema, a família não consegue tirar o vício dela. Então, isso é o que uma empresa dessa pode fazer para se tornar sustentável? Como que ela vai tirar o produto que trouxe ela até aqui, onde ela está, né? Como uma das marcas mais valiosas aí do mundo. Então, para mim é uma equação difícil e aí tem todos esses critérios, né? Mas isso é pessoal, entendeu? Então, não existe uma régua que seja assim reconhecida por todo o mercado e que faça uma pontuação e fale até 100 pontos não é, depois de 100 pontos é sustentável. Não tem isso, sabe, gente? É muito subjetivo esse critério. Que mais, assim, não sei, tem um comentário aqui, né? Entendo que não, talvez no capitalismo atual, que ainda não considera alguns parâmetros de sustentabilidade, mas temos o surgimento dos créditos de carbono. Recentemente, por exemplo, isso foi feito para tentar equilibrar o consumo irracional. Então, aqui, por exemplo, o Rafael colocou um critério, né? Um critério que a gente é um parâmetro que no Brasil também é quase desconhecido, mas lá fora, todos os produtos, na Europa, né, principalmente, todos os produtos que você pega, ele tem a pegada de carbono. E aí, como que Então, assim, imagina para um brasileiro começar a entender o que é pegada de carbono. A gente não entendeu ainda nem o que é colocar o resíduo na lixeira, né? Então, imagina ele pegar um produto assim e falar: nossa, esse tem X crédito de carbono, esse tem Y, e eu vou fazer a opção pelo que é menos poluente, né? Isso é uma coisa assim muito distante, eu acredito. Eu acho que a gente tem que aqui ainda. A gente pode ir para o básico aqui e a gente vai ter uma evolução grande já. Para a gente entender o básico, sabe? Tipo, isso é saudável para mim, é saudável para o planeta, é saudável para a natureza, eu estou dentro da natureza. Coisas mais simples, a gente pode fazer as pessoas começarem a entender aqui
e a gente chega mais perto. Vocês são universitários, né? Já é assim, é um outro salto, e, e, e aí vocês podem ter critérios muito mais, assim, como eu posso dizer, específicos, assim, sei lá, vocês podem, sabe, elevar bem a régua. Tipo, eu vou olhar crédito de carbono, eu quero ver qual é o compromisso dessa empresa para zerar crédito de carbono até 2030. Por exemplo, tem empresa, a Natura, acho que foi a primeira empresa que se comprometeu a zerar crédito de carbono em 2050, e isso lá no ano 2000. Ela fez, foi assim, um rebuliço, na verdade, no mercado, porque, putz, uma empresa lançou um planejamento de 50 anos. E agora você já vê empresas colocando essa meta lá para 2060. Só que talvez 2060 seja muito tarde, entendeu? Então, eles tinham que ter feito isso lá no ano 2000 para poder caminhar. Agora, a gente está um pouco atrasado, né? A gente está falando nessa crise, emergência climática, a gente não chama nem de mudança, nem de crise mais, a gente chama de emergência climática, e, e aí, quando você olha os relatórios, assim, você fala, bom, a gente já está com uma média de 2 graus no planeta, o que significa para cidades como São Paulo, Ribeirão, 4 graus. E nos locais, né, onde você tem maior concentração ali de concreto, de construções, tipo no centro da cidade que não tem árvore, 5 graus. Entendeu? Então, tá um pouco tarde as empresas colocarem a meta para 2060, a meu ver, né? Porque tem muito a ver com o capitalismo, que nem ele colocou aqui no chat, porque assim, estão acostumados a ter um percentual de lucro que não cabe mais na nossa equação, né? Então, como é que você vai solucionar essas coisas? Provavelmente não vou conseguir manter 10% de lucro e remunerar o meu acionista. Vou ter que ter outros modelos de negócio que levem outras questões em consideração, e aí a gente começa a implodir o capitalismo por dentro, né? Porque não dá realmente esse modelo, né? Mas enfim, acho que eu dei uma boa viajada já, Tamires. Não sei se você, você vai ter que ir me cortando, entendeu? Você tem que ir me cortando, senão eu Imagina, começo a é empatar. uma viagem muito intensa e muito boa. A gente está curtindo essa viagem aqui. Mas acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Eu vou fazer uma fala só de implodir o capitalismo por dentro, Daniel. O Rafael gostou aqui, o Daniel também. Ah, o Daniel colocou uma perguntinha terrível aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu observo que existe um negacionismo de certos grupos com a sustentabilidade. Será que seria possível convencer estas pessoas que é importante preservar o meio ambiente? Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho aqui, Daniel, num ponto que é assim, sustentabilidade, gente, esse conceito ele tem que incluir tudo que está relacionado à nossa sobrevivência. Então, ele é muito relacionado ao meio ambiente, mas são três dimensões e tem pessoas que falam que são 4 dimensões, como a Lala Desselheim, não sei falar o nome dela. Mas o meio ambiente é só uma delas, entendeu? A gente está falando de sobrevivência da nossa espécie. Então, o que está relacionado com a sobrevivência da nossa espécie? A gente precisa ter um ambiente favorável à vida. Então, eu tenho que ter algumas condições específicas onde o ser humano sobrevive, certo? Tem que ter ar, eu tenho que ter água, eu tenho que ter comida, né? Eu tenho que ter algumas coisas assim, é o básico. E isso vem do meio ambiente, né? E a gente é parte dessas milhares de espécies que se relacionam. E a gente também se relaciona entre si. E a gente se multiplicou muito, então a gente hoje é uma espécie predominante no planeta, né? Quer dizer, só tem mais boi que nós, né? Mais pecuária do que a gente. Mas com relação às espécies, a gente está causando uma mudança muito séria no planeta, como nenhuma outra espécie foi capaz de causar, né? A gente teve outros tipos de eventos que causaram tantas mudanças, mas assim, as relações são importantes, a forma como a gente se organiza, que é a tal da sociedade,
E dentro dessas relações, a gente inventou um negócio aí que chama economia. Então, tudo isso está nesse bololô dessa fórmula da sustentabilidade, não é só o meio ambiente. E aí, com relação a negacionistas, né? Eu já sofri muito com isso, de ficar discutindo com pessoas a questão da emergência climática. E aí, depois de muita discussão e depois de assim ler muito e ouvir muitos cientistas, né, principalmente alguns cientistas, como o professor Carlos Nobre, vocês conhecem o professor Carlos Nobre? É um dos cientistas mais antigos a falar sobre clima no Brasil. Eu não perco uma fala dele. Pode ser assim, um story no Instagram, não perco. E aí, cada fala que ele tem é diferente, porque os dados vão se atualizando e ele vai trazendo sempre alguma coisa nova. Então, teve um determinado momento que eu comecei a acompanhar o professor Carlos Nobre e outras pessoas assim, muito conhecidas com relação à emergência climática, né? Cientistas e tal. E, cara, a gente não discute com quem nega uma realidade como essa, entendeu? Então, eu não entraria nessa discussão. Não gasta seu tempo tentando convencer uma pessoa que fala que a crise climática não existe, entendeu? Pega o seu tempo e vai fazer qualquer outra coisa, uma horta urbana, cuidar das suas ervas, sabe? Fazer uma coleta de resíduos numa praça, ou conversar com alguém que esteja aberto à conversa. Então, eu não perco mais tempo com esse tipo de pessoa, entendeu? Então, às vezes vem alguns comentários assim no Instagram, ignoro. Sabe por quê, gente? É uma questão de a gente tem pressa. Então a gente não pode gastar energia com esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião. Eu não gasto mais. Porque assim, meu sangue ferve, aí você entra naquela discussão e, sabe, não dá em nada. Entendeu? A pessoa, ela se nutre dessa sua raiva, dessa sua indignação, do que ela não está acreditando e tal. Então, eu acho uma bobagem esse tipo de discussão. Existe algum tipo de capitalismo sustentável? Como transacionar para ele? Então, eu acho que assim, da mesma forma que a gente foi mudando o conceito de sustentabilidade, então antes uma empresa que fazia, por exemplo, a reciclagem de seus resíduos, ela já era considerada sustentável. Depois a gente começou a colocar mais coisas nessa fórmula, né? Hoje, por exemplo, a gente está falando de regeneração. Então, assim, uma empresa que reduziu os seus impactos negativos não é suficiente. A gente quer saber o que ela está contribuindo positivamente para o sistema. Então, da mesma forma que isso foi evoluindo, esse conceito, o conceito de capitalismo também precisa ir evoluindo. Eu acho que ele tá em uma transformação. Eu sou parte desse movimento de implodir por dentro, que é, na verdade, o movimento das empresas de impacto, né? Então, assim, é uma empresa que nasce já para resolver um desses problemas, entendeu? Isso é uma forma da gente ir fazendo essa transição, né? E essas empresas de impacto, elas também têm modelos diferentes. Elas têm modelos que distribuem o lucro para os sócios, para os acionistas, e elas têm um outro modelo que todo o lucro é reinvestido para ganhar escala no negócio. Então, elas também têm modelos diferentes, têm uma lógica diferente de dar lucro. Ela está começando a movimentar e criar todo um sistema de investimento, então, investimentos responsáveis, investimento social, investidores em grupos de impacto, papéis novos no mercado financeiro para financiar esses novos negócios. Então, isso eu acho que é a transformação acontecendo já, tá? E aí, eu não sou uma estudiosa de economia, não sei te falar assim de onde surgiu o conceito do capitalismo e tal, para falar se isso pode ser sustentável ou não, mas eu acho que a gente já está numa transição de modelos, porque a gente está vendo coexistir no mercado vários tipos de organização e cada vez tem nascido, inclusive dos laboratórios das universidades, esses modelos diferentes onde o lucro ele está no mesmo patamar, assim, numa balança, né, que o impacto positivo, entendeu? Então, assim, não é reduzir impacto negativo, é criar um impacto positivo e dar lucro para poder sobreviver, porque a gente ainda está no capitalismo e tal, entendeu?
Então, eu acho que já estamos nessa transição já. O que mais, Tamires? Teve um comentário aqui no chat do Rafael. Amanda, pelo que eu sei, existem algumas pesquisas na área de contabilidade ambiental que tentam definir custos ativos e passivos ambientais, como se fosse um movimento para tentar incluir na fórmula do lucro algumas variáveis que foquem no meio ambiente e nos outros pilares também. E aí entram as discussões nos órgãos contábeis e o convencimento dos governos para incluir leis que obriguem as empresas a ajustarem o lucro com esses créditos de carbono, por exemplo. Aí não tem como fugir. Você vê que assim, o movimento ele é multifacetado, assim, sabe? É como se a gente jogasse as sementes e a coisa vai brotando de todos os lados. Então, por exemplo, eu achei que ele fosse falar aqui do pagamento por serviços ambientais, que é uma outra forma de você mensurar. Então, você tem uma nascente dentro da sua fazenda, e aí você preservando aquilo, ao invés de plantar, você começa a receber, né, pela preservação que você está fazendo. Mas ele está falando de outros mecanismos contábeis, né, de você colocar na conta mesmo o quanto a empresa está emitindo. Então, já existe um mercado de carbono, ele é pequeno ainda, mas já existe no Brasil, tanto que a gente já. Ele é um mercado informal ainda, né? Mas a gente já tem o surgimento desses papéis novos cuja medida convencional são as emissões. Então, a empresa tem que fazer todo um cálculo do quanto ela emite, e aí já fizeram algumas simulações de mercado que foram feitas pelos CEBEDs, que é uma organização aqui que concentra as 200 maiores empresas em termos de faturamento, né, de valor assim financeiro e que atuam em prol da sustentabilidade. Então já está rolando assim essas simulações de mercado, já estão surgindo novos papéis para quem quer investir em empresas que estão resolvendo essas questões climáticas ou ambientais. Então tem todo um movimento grande no mercado surgindo de todos os lados nesse sentido. E o Brasil tá dentro, inclusive porque a gente também tem muita multinacional por aqui, né? Então isso aí está rolando sim. E eu não sei eu não sei se ele estava falando com a Amanda ou com nós, conosco aqui, mas a gente respondeu, né, também. Com o passar do tempo surgiu então, tem um modelo de demonstrativo, né? Contabilidade não é muito meu forte também, não. Meu negócio é mais cultura, comunicação, consumo, essas questões. Mas existe um modelo que chama relatório integrado, que a ideia desse modelo é justamente mensurar aquela ação de sustentabilidade, né? Ela está ligada ao que do ponto de vista mais prático de um relatório contábil ou financeiro, entendeu? Então, eles estão tentando fazer essa tradução, né, das questões subjetivas que estão relacionadas à sustentabilidade, tipo, a gente tem X programas sociais que a gente apoia, a nossa, sei lá, metade dos nossos colaboradores são voluntários nesses programas, né? Tá. E o que isso reflete no resultado da sua empresa, entendeu? Então, esse relatório integrado, ele busca fazer essa relação, tá? E daí, o que eu acompanhei desse relatório é que cada empresa não tem uma fórmula, eles têm um direcionamento, então eles têm um framework, né, assim, um modelo básico, mas cada empresa fez um baita exercício para tentar fazer essa correlação, sabe? E, e aí eles estão ainda nessa evolução, assim. Tem grandes empresas que fizeram esse tipo de relatório, né? Então, a empresa de energia aqui de São Paulo, o Banco Itaú foi um dos primeiros a fazer esse tipo de relatório.
Isso é interessante para quem gosta dessa parte mais técnica aí, né? Contabilidade ou esse tipo de relato, é interessante. O que mais? Eu não sabe ainda, mas... então, Rafael, se você procurar como relato integrado, você vai achar bastante material. Eles têm um site, eles têm um grupo colaborativo, você pode inclusive participar como voluntário ali, se essa é a tua pegada, vai ser super bacana. E aí você vai ver o que esse grupo evoluiu nos últimos 3 anos, que eu fiquei um pouco afastada ali deles, mas é um modelo ali bem participativo, colaborativo, sabe? E então qualquer estudante pode colaborar e aprender ao mesmo tempo muito nesse negócio. Dani, tem duas pessoas inscritas para falar. A Amanda queria falar e depois o André. Aí depois a gente pode ir para a pergunta da Isabela também. Fique à vontade, gente. Cadê a Amanda? Amanda, cadê você? Será que caiu a internet? Acho que a gente pode passar para o André. Se a Amanda conseguir voltar para falar, aí ela pode ficar à vontade para falar, tudo bem? Então, vamos, André. Posso? Ah, ok. Eu queria primeiro comentar, não sei se você viu que alguns artistas, acho que dois artistas fizeram meio que um relógio do fim do mundo em Nova York, que é tipo, não tem nenhuma uma data específica no meio da comunidade científica que diga, ah, beleza, a partir desse dia vai dar mais para a gente voltar a ter, assim, a crise climática não vai ter mais solução a partir de tal dia. Mas, enfim, eu queria perguntar, em relação àquela frase que você falou da Coca-Cola, que a Coca-Cola é a empresa que tem mais plástico no oceano, em relação às garrafinhas de Coca-Cola ou em relação à marca Coca-Cola? Porque existem várias marcas dentro da empresa, né? Coca-Cola. E uma outra coisa, tem projeções populacionais de algumas empresas que dizem que a gente, no nível que está, vai chegar numa estabilidade ali em 2050, 2055, em 11 bilhões de pessoas. Eu queria saber se você acha que com tudo isso de ser humano no planeta, é possível a gente atingir algum nível de impacto positivo no planeta e não negativo. Bom, então vamos começar lá pelos artistas, né? Eu não vi, mas o que eu tinha escutado era de que esse relógio era em Londres, eu não vi que era Nova York, eu achei que era em Londres. E aí a ideia é o ponto de inflexão, né? Então, a ideia é marcar. A gente, quando começou a década, a gente falou: bom, a gente tem 10 anos para estabilizar essa questão climática e conseguir reverter, né, os efeitos e continuar tendo a vida como a gente conhece, né? Mas a gente acelerou muito esse processo por várias questões, né? O Brasil colaborou bastante com as suas mudanças de uso de terra, né? E as queimadas, enfim. O nosso fator mais, assim, onde a gente tem mais poder, né, de contribuir com as emissões, contribuir positivamente com as emissões, é justamente isso, e a gente fez o contrário, né? E aí a gente teve queimadas no mundo inteiro também e tudo mais. Então, a ideia é sinalizar para o mundo, como a gente teve o relógio, por exemplo, da mudança do milênio, talvez vocês não tivessem nem nascido, mas teve um relógio da mudança do milênio, que ficava uma contagem regressiva. Então, assim, a ideia é meio que essa, né? Falar, olha, depois disso aqui, a vida vai ser diferente do que a gente conhece, entendeu? Então, as formas de vida, a natureza, a quantidade de espécies, o clima,
onde existe cidades litorâneas e que vão deixar de existir. Então, assim, muita coisa, sabe? Por exemplo, a existência das geleiras, e coisas que a gente não sabe, que os cientistas não são capazes de prever tudo, né? Porque são mudanças que nunca aconteceram. Então, já está ocorrendo, por exemplo, já está sendo observado o derretimento da permafrost. Vocês devem estar estudando essas coisas. E aí, a gente não sabe o que isso vai liberar. Então, assim, tem vários micro-organismos, bactérias, vírus, que estão presos ali nesse gelo, né? Nessa camada enorme ali de quilômetros e tal de gelo, e o negócio tá liberando. Então, assim, tá liberando carbono, então a gente está acelerando. Quanto mais a gente aquece, mais a gente acelera a liberação de carbono por várias maneiras, de várias formas. Essa é uma delas, e é onde que os cientistas estão mais, assim, receosos, mais assustados, assim, com o impacto que isso pode causar. Então, esse relógio é meio que isso, né? A gente precisa alertar as pessoas, pelo menos para, assim, a pessoa passar lá, né, na frente e falar, meu, o que é isso? Entendeu? Ela começar a querer saber. Eu achei muito interessante, desculpe interromper, que a data assim, é de chocar, sabe? Tipo, o relógio é um relógio que mostrava, tipo, as horas no dia. E aí, do nada, ele começou a marcar 7 anos, 103 dias e tananã. Aí você fica, tipo, mano, 7 anos. 7. É nada. Exato. É tipo, vai passar assim, sabe? Anos é nada. Por isso que, assim, o movimento de vocês, gente, ele é muito importante, porque a Greta mostrou o quanto uma pessoa pode, assim, mobilizar e fazer diferença, né? E os jovens, né, vocês, assim, quem tem menos de 30, assim, já nasceu entendendo essas coisas, sabe? Independente, de onde essa pessoa nasceu, ela tá mais antenada com isso. 80, assim, por cento dos jovens ele está ligado na questão ambiental. Tem estudos sobre isso, sobre o público. Então, por isso que é muito importante, entendeu? E vocês têm a capacidade de também sensibilizar quem está perto, entendeu? Que é de outras gerações mais antigas. Então, isso é muito importante. E aí é assustador mesmo, é muito assustador. Tipo, até o ano passado era 10 anos, de repente a gente está em 7, sabe? A gente está avançando muito rápido. Depois você falou da Coca, esse dado, ele deve estar lá na associação que a Coca-Cola criou, que chama Loop, com outras empresas, para fazer essa retirada dos resíduos deles dos oceanos, né? E aí a gente está falando de Coca marca tudo, a indústria Coca-Cola como um todo. E a última questão, qual que era mesmo? Até esqueci. Da população. E vai, sim, a tendência é estabilizar em Da 11 população. Eu não sei se vocês conhecem, mas depois que começou a pandemia, eu descobri um negócio que chama World Meters, que traz as estatísticas assim do mundo. É uma loucura. Depois vocês conhecerem, vocês não vão conseguir largar do negócio. E ali eles ficam mostrando de uma forma dinâmica, que nem esse relógio que te apavorou, ele fica mostrando quantas pessoas nasceram a cada segundo ali, ele vai atualizando constantemente. Então você vê quantas pessoas estão nascendo ali, quantas áreas de floresta estão sendo desmatadas, quanto a gente está usando de recursos hídricos e quantas pessoas estão morrendo, e tarará, tarará. Então, assim, tem vários dados ali. A gente está em quase 8 bilhões já. E eu acho que, olha, eu não gosto de passar uma visão pessimista. Eu acho que a gente tem que ser o otimista realista. Mas o movimento que eu faço parte, ele é muito poderoso. Eu estou aqui com vocês conversando, são 40 pessoas, 47. Alguém vai comentar com mais alguém, sabe, sobre essas questões. E eu acho que o que a gente precisa, eu até li numa pesquisa de Harvard isso, a gente precisa ter 25% das pessoas engajadas. Se a gente tiver 1/4 das pessoas engajadas, a gente é capaz de fazer essas mudanças. Então, se a gente tiver
8 bilhões, 11 bilhões e 25% tiver nessa pegada, a gente é capaz de fazer esse relógio andar para trás, sabe? Ou a gente mudar realmente aquilo e fazer as coisas de um jeito melhor para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade, entendeu? Eles mostraram ali, era um estudo que mostrava o quanto a gente pode influenciar o meio que a gente está, entendeu? Então, eu acho que é um número factível. Se a gente tivesse que pensar em metade do planeta, eu acho que ia ser mais difícil, porque tem esse pessoal aí dos negacionistas, tal, nanana. Mas pensando em um quarto, eu já fiquei super feliz, assim, eu achei que é viável, entendeu? Exatamente, eu concordo muito com você. Ainda mais que, infelizmente, não é o nosso caso, mas cada vez mais figuras importantes dentro de política, empresa, caráteres carismáticos, né? Figuras carismáticas importantes, grandes nomes, estão se importando com essa causa, né? E Essa isso é a nossa causa, né, André? Essa é a causa da nossa vida. Só que a diferença é que tem gente que pensa no coletivo e tem gente que só pensa no umbigo, entendeu? Deixa eu descer para a praia que amanhã é feriado. E o outro tá pensando no coletivo. Não vou descer para a praia, pandemia, entendeu? é, Então, acho que tem essa, né? Tem essa diferença. E o que você falou é muito verdade, das pessoas se engajando. Bom, a gente tem inúmeros exemplos, eu acho que desse engajamento. E o que eu queria deixar, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês, gente, eu deixaria a de responsabilidade sobre o voto que vocês vão ter no domingo. Então, assim, o impacto que a gente pode ter nessas eleições municipais, ele é um dos maiores impactos com relação à sustentabilidade traduzida para a cidade. A sustentabilidade, quando a gente olha em políticas, em termos de política, que é o que tem um impacto mais, sabe, assim, abrangente, como a gente consegue impactar mais pessoas com políticas em prol da sustentabilidade? É no município. E, ao mesmo tempo, o município é onde a gente está mais perto do político. Tipo, o vereador tem que ser um cara do teu bairro, que você pode amanhã ir lá na Câmara e falar, fulano, tal coisa que se prometeu, nananana, ou fulano, vamos cuidar daquela praça, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, essa eleição, ela é talvez até mais importante do que a eleição presidencial, do ponto de vista de fazer sustentabilidade na prática das cidades. Então, vocês estão perto aí de fazer, nós todos estamos bem próximos de fazer uma escolha num momento super difícil, né? Que a gente teve pouco contato com as pessoas e tudo mais. E eu vou fazer o resto dessa semana inteira, vou fazer posts sobre ferramentas para vocês procurarem melhores candidatos. Quais as ferramentas que tem, né? Tem um site, tem um aplicativo, nananã, para achar um candidato melhor. Então, essa é uma grande responsabilidade, é uma forma que a gente tem de trazer a sustentabilidade na prática das cidades, entendeu? A gente pode ter cidades modelo, assim, né, no estado de São Paulo, com relação à sustentabilidade. E aí a gente está multiplicando de um jeito, sabe, numa função aí exponencial o impacto positivo com relação à sustentabilidade. Eu queria retomar uma pergunta que foi feita ali em cima, da Isabela. Ela perguntou quanto a economia circular e economia colaborativa são modelos possíveis de serem implantados? Sim, toda a indústria está numa corrida pela economia circular, né? Só que o que a gente vê é a mesma coisa que aconteceu com sustentabilidade. A pessoa faz uma mudança marginal ali e fala que é economia circular. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha para que nem essa grande campanha que eu acho que agora a Coca-Cola vai fazer novamente, né? Ela criou uma embalagem que é de material 100% reciclado de PET. Isso antigamente não podia, você não podia colocar um alimento dentro de um material 100% reciclado. Agora já tem tecnologia para isso. Só que a economia circular, ela não é só você fazer a reciclagem funcionar, né? Ela tem duas formas ali, tem dois
ciclos de economia circular. Dentro do modelo de economia circular, você tem um ciclo que é esse técnico. Então a embalagem de alimento só pode ser de plástico. Beleza, então eu tenho que fazer esse plástico retornar e virar uma nova embalagem. Isso hoje tem um limite. Você não pode fazer isso infinitamente, tá? E aí você tem um outro ciclo, que é o ciclo biológico. Então, se a gente pensar uma coisa bem prática e bem rápida, como calça jeans, né? Uniformes jeans, camisa jeans, bolsa de jeans, estojo jeans, sei lá o quê. O jeans, por exemplo, 100% algodão, ele é um material que já existe tecnologia, ele volta e vira jeans de novo, ele volta e vira jeans de novo, ele volta infinitamente e vira jeans de novo. Uma hora que realmente acabar esse jeans, você pode compostar isso, que é algodão puro, né? Se você tiver uma tinta que seja também natural, que não seja tóxica, tal, você vai poder só fazer a lavagem e compostar aquilo. E dentro do conceito de economia circular, tem uma coisa que todo mundo está esquecendo, que é assim, que chama, como é que chama? Toxicidade dos materiais. Então, isso é uma coisa que está dentro do conceito, mas que ninguém fala para o público, porque é difícil, né? Toxicidade, e para o público entender, e aí acaba passando muita coisa como se fosse economia circular e não é. Então, assim, saber que material eu estou usando para fazer essa circulação é extremamente importante. Esse material agrega o que ao sistema? O que um PET agrega ao sistema? Eu estou tirando o PET do oceano para fazer essa garrafa? Ou eu estou colocando esse PET com mais um percentualzinho de uma resina para ele ficar bom e aí eu estou fazendo, né, essa embalagem, entendeu? Então, assim, eu tenho que tirar da natureza, eu tenho que extrair esse volume de resíduo imenso, que é uma coisa que, se a gente for ver, sei lá, aquele filme, aquele documentário, né, que são vários episódios que o WWF lançou, por exemplo, no Netflix, né, sobre mundo azul, planeta azul, não sei o quê. Cara, se a gente for ver, como que a gente vai tirar o plástico do oceano, que já se particulou em nanopartículas, já virou uma gosma, entendeu? Já está sendo comida pelos plânctons, como é que eu vou tirar isso? Então a gente tem que repensar, entendeu? O plástico, ele tem que ser usado para aquilo que não tem substituição. Eu vou uma seringa que tem que ser descartável para eu tomar a vacina do coronavírus. Beleza, entendeu? Agora, não é tudo que precisa ser de plástico. Então, isso a gente está faltando a gente repensar um pouco. E aí a gente vai colocando isso na conta, né? A gente tem que ter muito que a gente tem que desenvolver para a sustentabilidade é olhar crítico, é perguntar, né? Não é criticar, assim, jogar pedra na empresa só. Não, mas a gente tem o direito de perguntar. Como consumidor, isso é um direito, está lá na lei, né? Do direito consumidor, a gente pode perguntar. Então, ter a visão crítica já vai ajudar muito a gente a entender se essa empresa está fazendo alguma coisa incremental ou se ela realmente está querendo trazer mudanças para o sistema. E tem muitas querendo e fazendo isso. Não vai ser uma coisa do dia para a noite, vai demorar, mas a gente consegue já observar algumas empresas fazendo mudanças realmente estruturais, entendeu? Que seria, por exemplo, Coca-Cola abole o xarope e agora vai vender, né, um produto natural com as vitaminas vindo de produtor agroflorestal, tarará, tarará, tarará. O que mais? Bug do milênio. Rafael, a Verte. A Verte é um exemplo super legal, Rafael. E ela é feita com os resíduos, e aí tem toda uma responsabilidade ali de coleta e tudo mais. Tem a irmã da Laís, a irmã Flávia. Acho que ela saiu da chamada. Então, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, que é da Vitória, que se inscreveu aqui para a fala. Fique à vontade, Vitória. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim.
A gente viu no Instagram que você fala bastante sobre alguns conceitos sociais, assim, como feminismo, voluntariado, e aí a gente queria saber como que a gente pode relacionar a sustentabilidade com esses conceitos mais sociais. Então, como eu falei, sustentabilidade está relacionada a tudo o que envolve a nossa sobrevivência como espécie. Então, como somos seres sociais, todas as relações sociais elas estão inseridas nesse conceito. Então, como que eu posso ter uma sociedade próspera, justa, se eu defino ali critérios de desigualdade, né? Então eu pago homens melhor do que mulheres, sendo que nada prova que eles são melhores, né? Em nenhum aspecto do que as mulheres, ou brancos em relação a pretos, sei lá, brasileiros com relação aos estrangeiros, né? Aos imigrantes. Então assim, a gente como espécie nós somos iguais, né? Eu posso ter uma pessoa que nasceu em determinadas condições e ela pôde estudar, e eu posso ter uma outra pessoa que com 0 anos tinha a mesma capacidade de se desenvolver, mas foi prejudicada pelo ambiente social. Então, uma das lutas da sustentabilidade, se vocês entrarem lá no site da ONU dos ODS, vocês vão ver que a gente não quer uma sociedade mais rica, nem maior que as outras, né? A gente não quer uma nação mais rica ou maior que a gente quer uma sociedade próspera. Então, a prosperidade, ela não está ligada ao quanto a gente vai ter, por exemplo, de recurso financeiro, de moeda. Ela está ligada ao bem-estar, à qualidade de vida das pessoas, de todas as pessoas. Então, tem muitas questões sociais intrínsecas à sustentabilidade, né? Então, o feminismo, por exemplo, ele é uma luta antiga, exatamente para mostrar que nós tivemos uma herança aí de toda uma sociedade construída em cima de critérios patriarcais, né? Então, se a gente começa a estudar lá no século XVIII, XVII, a gente descobre que as mulheres elas estudavam as ervas, né? Para autocuidado, para autocura. E elas conversavam entre si e elas trocavam esses saberes entre si, independente delas terem dinheiro ou não. As mulheres tinham esse costume, esse hábito. E aí, o que a sociedade fez? Né? Os homens, a sociedade onde tinham só reis, só né, os homens com poder e tudo mais, eles começaram a falar que essas mulheres eram bruxas, né? Não, vamos jogar fogo, porque, tipo assim, elas estavam colocando na sociedade um conceito de que as mulheres tinham poder, de que as mulheres tinham conhecimento, de que elas tinham capacidade, que as mulheres sempre trabalharam, né? Só que elas sempre foram fortes. A mulher tem filho. O mundo só existe porque as mulheres são capazes de gerar uma vida e parir. Senão a gente não teria ninguém no mundo, certo? Nem no mundo, nem isso assim, com relação a todas as espécies, inclusive. Então, o feminismo ele pode ser ampliado, inclusive, para outras espécies que a gente explora, né? Não só a mulher. Então, essa equidade, você levar o bem-estar para todos, independente de gênero, de raça, de cor, de cultura, né, religião, faixa etária, tudo isso está intrínseco ao conceito de sustentabilidade, entendeu? Não sei se eu respondi, mas assim, para mim está tão dentro assim que eu não consigo pensar em nada separado. A gente está vendo agora ressurgir com força, né? O movimento negro, por exemplo, né? E a gente teve uma vitória agora, né? Da vice-presidente, uma mulher negra, filha de imigrantes. Então, como isso pode mudar toda a política daquele país, todo o olhar das
crianças, dos jovens, vendo que elas são capazes do mesmo jeito, né? Então, assim, essas diferenças, elas só trouxeram sofrimento, né, para a humanidade. Você colocar um em cima do outro, inventar que ele tem mais poder, né? Ah, tem mais poder porque eu tenho mais ouro, tenho mais poder porque eu sou mais forte, sei lá. Toda essa invenção de poder, né, ela só trouxe sofrimento para a gente. Ah, eu tenho mais poder porque eu tenho mais armas. Eu tenho mais poder porque não sei o quê. Então, isso não trouxe muita coisa boa. Então, é um conceito muito intrínseco, sempre foi a questão da sustentabilidade. Tanto que a primeira. Antes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tinha os 8 Objetivos do Milênio. E ali, a gente tinha, basicamente, questões sociais. Então, o que a gente queria? Combater a fome. Era o primeiro objetivo lá. Combater a fome. Diminuir a mortalidade infantil. Então, você vê que são questões sociais intrínsecas ali, sabe? E esse era também objetivos criados também pela ONU, unindo todos os países e tudo mais, para um bem-estar como um todo, para a humanidade como um todo. Então, isso já é uma luta antiga e tem tudo a ver com sustentabilidade, tudo. Né? Desigualdade por qualquer razão, não só a questão de gênero que o feminismo traz, mas a desigualdade social também é intrínseco, sabe? Todas as demais questões, né? Questões, por exemplo, quando a gente olha para a questão de saúde, você vê muito infraestrutura nos relatórios de ODS, né? Então, isso é também uma questão bem social, né? Inclusive, tem algumas certificações que trazem critérios de sustentabilidade, como a certificação do Sistema B, por exemplo, né? Ou mesmo indicadores mais comuns, que são os indicadores etos. Esses indicadores, eles medem, por exemplo, dentro de uma empresa, qual é a diferença do salário mais alto para o salário mais baixo. Então, isso é uma questão super social, né? De desigualdade. Por que eu tenho que ter um presidente que ganha 100 milhões e o operário ganha um salário mínimo, por exemplo? Então, isso é medido nesses critérios, nesses indicadores e certificações de sustentabilidade. É um critério social de desigualdade. Então, não sei se ficou claro, mas... A Amanda se inscreveu para falar novamente, porque a internet dela tinha caído. Pode ficar à vontade, Amanda. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Obrigada. Minha internet estava um pouco difícil, ainda está um pouco difícil, né? Eu peço desculpas. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Amanda, eu curso História na Universidade Federal de Uberlândia, o que deixa aqui de premissa de que eu não sou especialista no assunto, até porque a área que eu estudo em História não é nem História Ambiental, apesar de eu me interessar muito. Mas o que eu queria falar é mais uma complementação do que eu já tinha falado pelo chat. É que, como infelizmente eu estou pelo celular, eu acho difícil de responder de uma forma coerente e rápida que dê para todo mundo entender. Mas a minha linha de pensamento, que eu fui até respondida por uma outra pessoa, que agora eu não me recordo o nome, porque eu tive que sair da reunião e voltar de novo, então sumiram as conversas, mas o que eu falei que o capitalismo torna a sustentabilidade muito difícil, não é no sentido de que não existam e que não possam existir empresas que realmente tentem estabelecer políticas sustentáveis. Não é isso. O meu ponto de vista é que dentro dos moldes capitalistas, né, dos ideais neoliberais, não é uma coisa vantajosa e espontânea. Então, assim, a gente tem até um pouco de exemplo que não tem a ver com sustentabilidade, mas, por exemplo, o chamado, entre aspas, pink money, né? Que são as empresas que se apropriam
de bandeiras LGBTQ+, para conseguir vender. Então, a partir do momento que nós temos pessoas assim como a Dani e, enfim, uma comunidade de pessoas que realmente pensam na sustentabilidade, em abranger a sustentabilidade para dentro da sua vida, acaba se tornando um mercado consumidor. Então, uma hora ou outra se torna vantajoso para essas empresas, inclusive grandes empresas como a Coca-Cola, entre tantas outras que a gente possa citar, que levante-se essa bandeira da sustentabilidade, entendeu? Então, resumindo o que eu penso, assim, não é que empresas privadas, desde pequenos negócios até multinacionais, não possam promover projetos que realmente façam sustentabilidade na prática. Mas a questão que fica, e é até uma questão de reflexão própria minha mesmo, essas empresas estão fazendo essas políticas de sustentabilidade por quê? Para quê? Para quem? Elas estão ganhando com isso? Quanto elas estão ganhando com isso? Então, vamos ter empresas? Vamos ter empresas. Tem uma empresa que está super famosa, toda hora aparece no Instagram, que é de produtos de beleza, né? Love, Beauty and Planet. Não sei se vocês já ouviram falar. E é uma empresa que diz que os produtos são veganos, que as embalagens são recicláveis, que, enfim, que dá para você plantar dentro das embalagens e tudo mais. Mas e todo o lucro que essas empresas ganham, entendeu? E a monopolização do capital mesmo, entendeu? Então, era esse o meu ponto. Nunca falar que tal empresa não vai poder ser sustentável porque está dentro de uma sociedade capitalista, de uma ideologia neoliberal. Não, as empresas vão ser sustentáveis. Cada vez mais as empresas vão tender a levantar essa bandeira do sustentável, assim como várias empresas já levantaram as bandeiras de reciclagem e tudo mais, do veganismo, e de produtos com bandeiras LGBT, e de produtos falando girl power para falar sobre o feminismo. Óbvio que as empresas vão fazer isso. Mas a pergunta que fica é, por que elas fazem isso? Para que elas fazem isso? É um movimento espontâneo? É um movimento pensando no planeta, pensando na população como um geral? Ou é um movimento porque fala, tá se criando um grupinho ali, é o grupinho da sustentabilidade. Vamos fazer um produto porque eles vão comprar e eles vão divulgar? Desculpa se eu falei alguma besteira, desculpa se eu falei demais. Muito obrigada pela atenção e a roda de conversa tá ótima. Eu preciso comentar, senão eu vou explodir. Eu acho que você falou muito, né? Você falou sobre o pensamento crítico que a gente tem que ter, que é esse mesmo, tem que se perguntar, tem que perguntar para a empresa. Essa empresa que você falou é uma das empresas que está, acho que em 99% dos lares do mundo, que ela é da Unilever. Ela é uma marca da Unilever, né? A Unilever, nem sei quantas marcas ela tem. E eu recomendo, já que você tocou no nome dessa empresa, uma análise que foi feita por uma colega minha que chama Karen, que é a pessoa mais crítica que eu conheço, e ela fez uma análise dessa marca, acho que está numa live. O perfil é Por Favor Menos Lixo, com um traço entre cada uma das palavras, tá? Então, eu recomendo fortemente, porque ela pegou o rótulo só dessa empresa, ela nem fez essa análise do quanto essa empresa representa de fatia de mercado, para onde está indo o lucro, tarará, tarará, mas ela fez uma análise incrível e ela mostrou que a propaganda é enganosa, e isso é crime, gente, né? Propaganda enganosa é crime, de acordo com uma lei que nós temos, que foi criada logo depois da Constituição, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Isso é lei. Então, aí já, para mim, já acabou toda a moral, né? Fora isso, tem várias outras questões, que é, por exemplo, é o que você falou, né? A empresa surfando na onda.
toda vez que eu vejo alguma coisa assim de uma empresa, eu já acompanho o mercado já faz alguns anos, né? Sei lá, mais de 10 anos que eu acompanho mercado, que eu leio sobre empresas, eu leio relatório de empresas, etc. Então, quando uma empresa vem com uma coisa assim, sabe? Tipo, nossa, do dia para a noite, né? Ai, criei a marca agora que é vegana. A empresa, ela tem bilhões de cabeças de gado, não sei o que lá, agora ela tem um hambúrguer que vende 10 mil unidades, que é de vegetais, sabe assim? Então, eu questiono muito. Eu acho que a gente tem um caminho? Tem. A gente vai ter que dar passos, né? Mas tem coisas que cheiram muito esse greenwashing. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, sim, tem que fazer exatamente o que você fez, questionar. E vocês têm todo o direito de questionar a empresa diretamente, inclusive, tá? Como sociedade, todos nós temos esse direito, porque a empresa, ela nasce, o primeiro documento que ela cria chama contrato social. É um contrato com a sociedade, só que a gente não foi convidado para assinar, né? Ela assina sozinha e ela fala o que ela vai fazer para resolver qual problema nosso. E no fundo, eles esqueceram que isso existe, eles começaram a criar produto e enfiar na gente, criar assim uma necessidade que não existia através da propaganda, e aí esqueceu. O contrato social é uma coisa que a gente valida ou não. Tem um contrato social que a empresa faz, e do outro lado temos nós, que é a licença para operar. A gente dá ou não uma licença para essa empresa operar. Ela explorar a água que é nossa, de todo mundo, o ar, tudo, o que é comum da sociedade. Então, eu queria falar isso, que mais? Tem uma outra coisa que você falou que agora eu esqueci, que eu queria falar também. Ah, tem um negócio de surfar na onda, né? Toda hora a gente vê uma empresa querendo surfar na onda, que você falou com outras palavras. Então, uma coisa que a gente pode começar a cobrar ou desconfiar das empresas é quando ela coloca que ela vai ser sustentável. Porque a gente já viu que não dá para definir esse termo, né? São critérios individuais, é muito assim genérico, a gente nunca sabe o que está dentro desse critério. Então, vamos cobrar que as empresas falem aquilo que elas fazem. Eu sou uma empresa que recicla 100% do resíduo. Eu sou uma empresa ecológica, eu sou uma empresa responsável, eu sou uma empresa inclusiva, eu tenho produtos para todas as pessoas, independente de condição social ou das características delas, tarará, tarará. Então, assim, fala o que você faz ao invés de falar que é sustentável, entendeu? Isso que eu acho que é o mais legal. Então, assim, eu trabalho só com ingredientes biodegradáveis, produzidos por pequeno produtor, eu faço a coleta de 50% das embalagens que eu produzo, eu vendo produtos concentrados, então eu tenho uma pegada menor de carbono porque não transporto água, você pode colocar água dentro da sua casa. Então, assim, fala o que faz, ao invés de colocar sustentável, que é uma coisa muito genérica. A Amanda fez mais um comentário aqui no chat. No mercado dos cosméticos não faltam produtos veganos de bônus com embalagem reciclável. O mau caratismo presente nas empresas e na sociedade capitalista é imensurável. Sim. Amanda, quero ser sua amiga. Eu quero ser sua amiga. Você, por favor, me faz amizade para a gente se conectar, porque é isso. Vamos ser amigas. Eu acho exatamente a mesma coisa que você. E assim, é muito. O problema é que a gente começa a falar isso e as marcas querem matar a gente, né? E aí a gente fica meio que ali na lateral do campo, sabe? Porque a gente é crítico e aí a empresa que quer melhorar, ela tem medo de chamar a gente porque a gente vai falar as verdades. Ao mesmo tempo, a outra fica puta com a gente, que é a que tem dinheiro, né? Essa daí que você tá falando. É uma coisa que da sua fala, eu posso falar rapidinho, gente? Claro. Claro. Eu só queria falar uma coisinha antes, que a Letícia mandou um forms aqui no chat, para vocês registrarem presença e o feedback também da palestra. Com esse forms a gente vai poder emitir os certificados, então eu queria pedir para vocês preencherem o forms, por favor, e pode ficar à vontade para falar, Amanda. Obrigada. Que ela falou sobre as empresas serem transparentes, né? De falarem exatamente os processos que fazem.
E a gente pega o exemplo do MST, que não é uma empresa, e que a gente sabe a origem dos produtos, a gente sabe como é feito, a gente sabe até da luta para que essas pessoas consigam produzir, né, os produtos orgânicos, e a gente vê como a mídia detona o MST, e não só o MST, é só um exemplo, né, mas esses produtores que realmente são orgânicos, sustentáveis ou veganos, enfim, essas organizações que realmente seguem o que falam. E a gente vê que o ser transparente vende muito menos. Então, a banquinha do MST que tem lá na minha universidade, que é na UFO, lá em Uberlândia, que todo sábado eles fazem a banquinha deles lá com os produtos orgânicos. Eles vendem muito menos do que você ir no mercado e comprar um pé de alface que diz que é orgânico, sem agrotóxico, numa embalagem de plástico com 1 milhão de selos e 1 milhão de tabelas e essas coisas. Então, como o falso o falso sustentável vende muito mais do que o sustentável de verdade. E como nós, dentro dessa sociedade capitalista e tudo mais, como a gente recebe isso, né? Porque, no fim das contas, ao invés da gente ir na feirinha do MST, lembrando que o MST é só um exemplo, ao invés da gente ir na feirinha do MST e comprar, de fato, um produto, um legume orgânico, a gente continua indo no mercado, e no mercado, ao invés da gente pegar aquele legume que a gente já sabe que tem agrotóxico, a gente vai naquele que tem a embalagem toda bonitinha, escrito que não tem agrotóxico, mas você olha e claramente tem agrotóxico. E às vezes até vem escrito na embalagem que não tem agrotóxico, asterístico, aí embaixo vem, tem tal agrotóxico. Então também acaba sendo que um trabalho diário nosso, né? Como ser humano mesmo, em como a gente recebe essas pequenas empresas e pequenas organizações que realmente são transparentes e que realmente estão fazendo produtos sustentáveis, veganos, enfim, o que a empresa prometesse, ela cumpre. Desculpa ter falado de novo, gente. Nem sei se vai dar muito bem para entender o que eu falei, mas é isso. Então, eu acho que você trouxe um exemplo ótimo e teve uma fala aqui no chat também, que é o seguinte: tem um conceito, primeiro, a sustentabilidade, gente, ela é uma coisa que é como se fosse uma cebola, entendeu? A gente começa a entender uma coisa, depois a gente vai para uma camada mais profunda, para outra mais profunda. Então, assim, a Amanda claramente já está numa camada mais profunda. Ela está olhando a sustentabilidade como um todo. Então, eu comprar do MST, eu tô falando de combater a desigualdade, eu estou falando do coletivo, porque tudo lá é feito de uma forma coletiva, como uma cooperativa. Eu estou falando do pequeno produtor, eu estou falando do local e eu estou falando do orgânico. E aí tem uma desigualdade muito grande que foi construída ao longo de sei lá quantos anos, quantas repúblicas do café e do leite, depois não sei do que foi o seguinte: foram sendo criados vários subsídios para a indústria alimentícia e para a agropecuária que compra veneno para botar na nossa comida. Nós somos um dos maiores compradores de veneno do mundo, entendeu? Então, e isso é subsidiado. Enquanto que do outro lado você tem o pequeno produtor orgânico, ela falou de monoculturas orgânicas, né? Ela falou daquele produtor orgânico que também já tem uma escala e vende para o supermercado, né? Que não é errado também. E o orgânico em si, ele não é 100% sem veneno, ele pode ter um percentual mesmo, como ela falou, ele pode usar algum percentual ali, e aí por isso que está na embalagem. Agora, a camada que a Amanda tá de sustentabilidade é muito mais profunda, entendeu? Ir na feira, comprar do local, sem embalagem. Então, assim,
não é todo mundo que chegou nesse nível, entendeu, Amanda? Eu acho que ótimo que você chegou, porque você pode falar para muita gente e explicar para as pessoas que não é que esse é mais caro, é que o outro tem subsídio, trilhões de subsídio, que esse não tem. Esse pequeno está lutando sozinho, né? E também, naquele subsídio, não está a conta dos remédios que você vai ter que comprar depois de comer tanto agrotóxico, né? Os remédios para câncer, né? Para diabetes, para um monte de coisa que os agrotóxicos geram aí. Então, isso não está na conta. Então, é uma mensagem muito profunda que você traz para a gente de questionamento do capitalismo, do que é sustentável. Então, vamos parar de falar sustentável, vamos pedir para a empresa explicar a ela o que é esse sustentável, o que está dentro desse sustentável que você está falando que você é. O que você faz? Deixa eu entender. Porque se for suficiente para você, você compra. Se você achar que é pouco, você vai e pergunta para o outro concorrente dessa marca, entendeu? Então, como a gente descobre o que é sustentável? Gente, isso é uma luta descobrir o que é sustentável e o que não é. Primeiro, porque sustentabilidade muda para cada pessoa. E segundo, porque as empresas mentem, não passam informação. Você manda pergunta no saque, ela não te responde. Você abre Procon, ela não responde. Você abre Reclame Aqui, ela não responde. Às vezes, quando chega lá no... o Procon abre um processo administrativo, aí vem a resposta. E aí vem uma resposta que não responde o que você perguntou. Então, tem esse passo que é a nossa responsabilidade na história, como consumidor e como cidadão, de questionar. Nós somos responsáveis também, principalmente quando a gente compra, a gente está sendo corresponsável por aquilo. E parar de falar sustentável, fala o que faz, entendeu? Deixa a empresa definir o que ela faz. E aí tem vários movimentos. Eu ia falar, inclusive, um movimento que fala de transparência, que é o Fashion Revolution. Fashion Revolution é um movimento que foi criado a partir da queda de um prédio no Nepal, né, que matou milhares de operários que trabalhavam em situação já de escravidão, né? E isso tudo no nome de empresas terceirizadas, microempresas que vendiam para aquelas grandes marcas, né? H&M, que são grandes lojas de departamento lá no exterior, que vendem trilhões assim de coisas descartáveis. Então, a partir desse movimento, foi sendo criado, a partir dessa ocorrência, foram criando um movimento. Hoje, esse movimento está no Brasil, e o que eles fizeram mais recente foi o lançamento do Índice de Transparência na Moda. Aí vocês imaginam quantas empresas de moda a gente tem? Sabe quantas empresas responderam? Eles mandaram um questionário para umas 50 empresas, responderam menos de 10. Então, assim, esse olhar crítico, ele também é um exercício que a gente vai ficando mais forte quanto mais a gente exercita, entendeu? Então, o primeiro índice de transparência veio lá com, acho que, 8 empresas respondentes, o outro já veio com mais empresas. E assim vai, né? Vai aumentando, né, a cobrança da sociedade e as empresas vão tendo que fazer alguma coisa. Porque no meio dessa conversa sai uma notícia, menos, né, uma pessoa conta para outra, né? E isso vai causando um impacto na venda da empresa, aí ela começa a fazer alguma coisa. Então a gente tem um poder que a gente não sabe o tamanho que ele é, que é esse, não vou comprar e vou contar para 20 pessoas. Vou colocar no meu Instagram, 20 pessoas vão saber que eu não vou comprar por isso, por isso, por isso, entendeu? Então, como a gente descobre, geralmente essas grandes acabam, uma hora para outra, acabam se auto-boicotando. Quando a gente acompanha o mercado, a gente também vê as empresas falando besteira, caindo em contradição, a gente vê também. Talvez fizesse uma marca diferente. O MST, ele tem realmente um preconceito muito grande, porque as pessoas não têm consciência de classe, não têm consciência histórica, por uma série de coisas, Amanda. E eles são transparentes mesmo, ele continua colocando que aquilo é do MST. E aí as pessoas acham que é tudo terra invadida, não sabe que é terra que estava lá abandonada, entendeu? Pelo produtor. O produtor estava lutando só com o fato da terra estar parada mesmo, né? Então, isso é uma questão muito profunda para as pessoas entenderem. Então, realmente existe um preconceito enorme com relação a eles. E no final, não sei se vocês viram as ações que eles fizeram, né, na pandemia, doando comida orgânica para a favela, para a gente que estava passando fome, um monte de coisa. Quando teve aumento, esse negócio do arroz, né, com o aumento do dólar, não sei o quê, eles foram lá e venderam arroz
mais barato, orgânico. São os maiores produtores hoje de comida orgânica do Brasil. Enfim, vamos para a última pergunta para o encerramento. Ixi, é mesmo, gente. Eu preciso sair que eu vou entrar num outro painel. Tudo bem, então, Dani. Eu só vou fazer essa última pergunta porque eu acabei pulando ela sem querer. Desculpa, Felipe. Mas eu acho que é até interessante a gente fechar com essa pergunta, porque é um pedido de indicações de canal no YouTube ou algum outro veículo de informação confiável para quem quer se introduzir no tema sustentabilidade. O Felipe falou que ele é leigo e ele quer aprender mais, quer muito aprender mais. E aí também convido você a deixar aqui no chat suas redes. Então, é meio ampla também essa pergunta, né? Porque eu não sou muito do YouTube. Eu pego muitas coisas fora do YouTube e aí eu vou lá e assisto no YouTube. Mas uma coisa que eu tenho visto e que não usa o termo sustentabilidade, eu acho que em nenhum vídeo ele usa o termo sustentabilidade, mas todos os vídeos que ele faz têm a ver com sustentabilidade, é o Greg News, que é um cara super crítico, ele traz dados ali históricos ou de pesquisas, e todos os temas que ele aborda têm a ver com sustentabilidade. Por exemplo, isso assim, só falando sem pensar muito do YouTube, né? Mas o que a gente tem no Instagram é uma coisa mais segmentada. Então, por exemplo, para quem tem foco em moda, eu diria para seguir o Fashion Revolution Brasil, que é um canal que vai trazendo vários questionamentos, né? Aí tem vários canais de moda, o Modifica também é super questionador, ela fala muito de capitalismo, ela faz esses questionamentos mais profundos, assim, sabe? Com relação à moda. E eu gosto muito, assim, dos movimentos agroecológicos, e eu vou ter que fazer uma listinha no story para vocês, assim, porque eu não tenho todos os nomes de cor. Mas quem fala muito dessa parte mais ambiental que eu gosto e que tem uma linguagem muito jovem também, ela faz uns vídeos de dublagem engraçados e tal, é a Aline Matulja. Deixa eu escrever aqui que o nome dela é Fogo. A Aline, ela tem muito essa linguagem. O Instagram eu coloquei ali no comecinho, mas se você colocar sustenta o quê, que nem você escreveu aí, Samira, você vai me achar, que só tem eu. Acho que ainda não me copiaram, não. Então, o meu, eu falo de temas mais diversos, e aí você tem perfis que falam de recortes desses temas, né? Do movimento Zero Waste, a minha maior referência que eu já dei, né? Por favor, menos lixo. Que mais que eu sigo, assim? O Instagram não mostra muito pra gente as pessoas, você vai perdendo as pessoas no caminho, né? Porque eles ficam restringindo. Mas se vocês me perguntarem lá, ou se vocês derem uma maratonada no meu feed, vocês vão ver inúmeras referências, porque sempre que eu posto de um assunto, eu ponho as referências. Então, para questões sociais, tem várias organizações que botam referência, sabe? Por exemplo, sobre racismo, IDBR, sobre feminismo, eu vou colocando sempre quais foram as minhas referências para criar aquele conteúdo, várias referências de política, tem o RAPS. Então, assim, me pergunta lá, porque vai ser difícil eu te passar. É muita gente. Tipo, eu sigo mais de 1000 perfis, entendeu? E aí eu preciso ir lembrando, porque o Instagram vai escondendo as pessoas da gente. Então, fiquem à vontade, interajam lá comigo, me perguntem que agora eu não vou lembrar todo mundo, assim, por temas. Tem muita gente que eu sigo mesmo. Tá bom? Desculpa, gente. A idade vai chegando, a memória vai indo embora, entendeu? Muito obrigada, Dani, pelas indicações. Acho que já deu para a gente ter uma base aí de vários temas que a gente pode procurar e várias indicações que a gente pode seguir. Também dar uma olhada no seu Insta, em busca de vários conteúdos que são muito bons. E eu queria agradecer mais uma vez, então, a sua presença aqui. Como eu te falei na nossa primeira conversa, a gente vive frente a esses temas que causam uma certa angústia, né? Acho que essa angústia de saber o que é sustentável,
o que eu devo comprar, será que eu estou fazendo a coisa certa? E ter esses vários pensamentos, acho que isso causa uma certa angústia. Então, eu acho muito nobre a gente ir atrás desses conhecimentos e muito nobre pessoas que compartilham esse conhecimento. Então, muito obrigada pela sua função social de passar esses conhecimentos para a gente de forma tão clara e tão incrível, assim. Só posso dizer incrível porque acho que não tem outra palavra. Então, muito obrigada. Eu saí dessa conversa, eu particularmente, saí dessa conversa muito inspirada e muito reflexiva também. Acho que o ponto é a gente se sentir incomodado com as coisas que a gente vive, né? Com as coisas que a gente passa no nosso dia a dia e falar assim, tá, por quê? Será que tá certo? Né? Então, eu acho que eu saio dessa conversa mais questionante, assim, acho. Então, muito obrigada e muito obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Não esqueçam de preencher o formulário, deem sugestões e feedbacks pra gente. E obrigada de coração por terem participado. E participem da nossa próxima roda de conversa também, que vai ser quinta-feira. Acompanhem lá no nosso Instagram, a gente vai ter outros momentos de interação também do Almes, para a gente interagir com os nossos amigos. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a Semana Ubuntu. Parabéns, gente. Obrigada. Interajam, que eu não deixo ninguém sem resposta lá no Sustenta o Quê, tá bom? E rumo aos 25%, hein, gente? Rumo aos 25%. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, amiga. Eu vou sair então também. Eu não sabia se o pessoal ia ficar ou não pra gente discutir. Eu também não, mas acho que a gente pode mandar coisas lá no grupo agora. Beleza. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite.